Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje está começando a interpretação do Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho. Pois dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você que me assiste será notificado. O Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, nos dias da parábola do juiz iníquo, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus abençoa os meninos, o mancebo de qualidade. Jesus anuncia a sua paixão e o cego de Jericó. Lucas 18 diz assim: a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que me não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam aos outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. E trazia-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isso, os repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai a mim os meninos, e não os impensais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãs,
ou mulher ou filho pelo reino de Deus, não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só um segundo. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo veio e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Somente até aqui. Irmãos, a primeira parábola que Jesus nele nos disse é a parábola do juiz iníquo. Com isso, Jesus ele queria avisar a importância de nós orarmos sem desfalecermos, ou seja, orarmos sem desanimarmos. Então ele disse que havia num determinado lugar, um juiz iníquo. E esse juiz iníquo, ele não temia nem a Deus e nem aos homens. E havia também naquele mesmo lugar uma mulher. E aconteceu que a mulher, ela foi tantas vezes pedindo para o homem atender a sua causa e a sua justiça, e que ele pensou assim consigo mesmo: Mas a verdade é que eu não temo nem a Deus nem aos homens. A história é que essa mulher não me importune e não volte mais a me procurar, atenderei a tua causa. E depois ele nos diz: olha, da mesma maneira que esse homem, por ser importunado, ele atendeu aquela mulher, da mesma maneira Deus que é bom, ele atenderá os seus escolhidos que clamam dia e noite a ele. É isso que nos diz o primeiro ponto. E aí nós vimos também depois que nos diz sobre a parábola do fariseu e do publicano, onde nós podemos perceber. Jesus ele fez essa parábola porque um daqueles que ali estavam, eles achavam que eles eram justos. Então ele chegando no templo, havia um fariseu e um publicano. Primeiro o fariseu ele bate no peito e ele falou: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esses adúlteros. Só um segundo. Porque eu não sou como esses adúlteros, como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Dou o dízimo de tudo que tenho e jejuo 2 vezes na semana. E aí nós vemos que lá da outra ponta havia o publicano. Ele estava batendo no peito, ele nem se julgava digno de estar levantando a sua cabeça ao céu. E ele batendo no peito, ele falava para Deus: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nós vemos como mais ou menos aqui. E aí para vocês, qual dos dois saiu mais justificado? O que disse que era justo, que era melhor do que os demais homens, ou aquele que bateu no peito, assumindo todos os seus erros? O que assumiu todos os seus erros, porque todo aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar, esse será humilhado por Deus. Então aqueles que querem ser orgulhosos, ou se julgarem superiores aos demais, Deus ele abate. Mas aqueles que são humildes, Deus ele eleva, ele coloca numa posição
elevada. E aí nós vemos que depois Deus ele também nos mostra outra parábola. Quer dizer, parábola não, perdão. Mostra a parte que Jesus ele abençoou os meninos. Porque ele estava vindo algumas pessoas querendo levar os meninos até Jesus e os discípulos estavam repreendendo eles. Não queriam deixar que aquelas crianças que viessem ter com Jesus. Mas Jesus lhes disse: deixai-as vir, porque delas é o reino dos céus. E logo depois que Jesus tocou naquelas crianças, elas foram abençoadas. E nós podemos receber. E qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E aí nós vemos que também teve a parábola do mancebo de qualidade. Onde o mancebo de qualidade ele chega até Jesus e fala: bom mestre, o que eu necessito? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E Jesus começa a lhe mostrar. Ele fala: conhece os mandamentos, você não pode matar, nem roubar, não dirá falso testemunho, e honra teu pai e a tua mãe. E aí ele diz: Senhor, mas tudo isso que você está me dizendo agora eu já cumpro desde que eu era menino, desde a minha infância. Jesus falou: falta alguma coisa. Apesar de você cumprir os mandamentos, é necessário que você venda todos os seus bens e reparta com os pobres. E ele falou: então faça isso, reparta todos os seus bens com os pobres, venha e siga-me. Às vezes assim Jesus, mas o que aconteceu foi que ele mesmo vindo isso, o que ele fez? Ele deu as costas para Jesus e ele foi embora. E ele virou para aquela multidão e ele disse: em verdade vos digo, que é mais fácil que um camelo ele passe por um fundo de agulha do que alguém que é rico entrar no céu. E aí todo mundo ficou assustado: nossa, quem é que pode salvar então? Aí Jesus falou: olha, o que é impossível aos homens, não é impossível para Deus é possível. E aí depois Jesus ainda continua: e não há alguém que tenha deixado pai ou mãe, ou filho, ou irmãos ou irmãs, e não há de receber muito mais nesse século ainda no século vindouro. Mas Jesus ainda disse, por que ele falou isso? Porque os seus discípulos ele perguntaram: olha pra gente, nós abandonamos tudo e te seguimos. E aí Jesus fala: olha, não há nenhum que tenha abandonado tudo para me seguir, que não há de receber mais nessa vida, e ainda receber mais na vida vindoura. E depois no mundo vindouro receber também a coroa de vida eterna, como nós vemos. E ele depois fala, ele anuncia a sua paixão. E quando eles estavam subindo para Jerusalém, o que ele diz? Ele diz: olha, o que ele nos diz quando desce em Jerusalém? Ele fala: olha, eu vou chegar em Jerusalém, irão me açoitar, escarnecer de mim, e depois de me açoitar, escarnecerem, cuspirem, blasfemarem contra mim, eu serei crucificado naquela cruz, e eu ressuscitarei ao terceiro dia. Que é o anúncio da sua paixão. E depois fala da parábola, fala do céu de Jericó. Porque o que aconteceu aqui? Aconteceu que o céu de Jericó, o que aconteceu? Ele estava num lugar sentado e ele não tinha visto, ele era cego. E a partir do momento que ele percebe que Jesus estava passando perto de Jericó, mesmo que ele não sabendo quem era, ele percebeu pela multidão que era Jesus. Então ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam na multidão ali com Jesus repreenderam ele. Mas quanto mais repreenderam aquele homem, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus fez? Jesus falou: olha, chama aquele homem para mim que eu vou atender ele. E aí Jesus perguntou para ele, depois que trouxeram ele para Jesus, Jesus disse: que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja? E ele falou: vai, a tua fé te salvou. E depois ele via e começou a seguir Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Mas que eu gostaria de dizer nesse vídeo: se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. O nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Que assim seja. Amém.